Boa noite, povo de Deus. Que a paz seja com vocês, amém? Queridos, como hoje não é sábado, mas antes de vir para cá eu tomei um banho no hotel, então pode ficar mais pertinho aqui o cheiro. Eu sei que nós homens não gostamos muito de cheiro de macho, não, mas se os irmãos quiserem me dar a alegria de ficar mais perto de mim, tanto é que eu preferi ministrar embaixo para ficar mais perto de vocês. Tem lugares aqui, o pessoal lá de trás quiser vir ficar mais perto da gente, tá? Uma segunda coisa que eu gosto, isso, vamos dar mais um passinho, o pessoal lá de trás, ó, que se não for incomodar, não for atrapalhar vocês, por gentileza, aqui, ó, 2 fileiras vazias aqui praticamente, obrigado. Uma segunda coisa que eu vou pedir, se não for atrapalhar aí a gravação, como eu trabalho com muita imagem, a gente puder apagar algumas luzes, porque vai ter bastante imagem ali importante para essa ministração, contanto que não atrapalhe aí está sendo gravado, né? Então acho que essas do altar aqui atrapalham a gravação. Essa aqui até pode deixar acesa, mas aquela ali que vai dar que é muita imagem boa, vocês vão ver, tá? Queridos, meu nome é Adriano Freitas, eu sou de Goiânia, goiano mesmo, nascido no interior, mas moro há mais de 30 anos em Goiânia, na capital. Sou comedor de piqui, até parecer que está com hepatite, de tão amarelo que eu fico, viciado em piqui. Tomador de café, comedor de queijo e pimenta. Sou goiano do pé rachado, né? Lá tem uma linguagem nossa lá que mineiro e goiano marra burro no mesmo pau, ou seja, fala a mesma língua, gosta das mesmas coisas. Feijão tropeiro de vocês é maravilhoso, o nosso também. Pão de queijo de vocês é melhor, eu tenho que render, não tem jeito. O queijo de vocês é melhor, não tem jeito. O Goiás é melhor do que o Atlético Mineiro. Não. Tô brincando. Eu não sei, diz que aqui eu posso fazer isso, em Goiás não pode não, se falar Goiás e Vila no culto lá, o povo fica meio chateado, sabe? Aqui é mais Atlético ou é mais Cruzeiro aqui? Vamos lá, meu sogro é de Sete Lagoas, ele é atleticano. Levanta a mão aí quem é Atlético Mineiro, vamos lá, o Galo. Agora o Raposa. Tá meio a meio, viu, irmão? Não tem jeito não, é metade, hein? Meu Deus, Vasco da Gama. Só eu? Meu pai fez isso comigo, vocês acreditam, gente? Pior time desse Brasil. Então, queridos, eu sou goiano, né? Vou apresentar um pouquinho da minha história aqui para vocês, né? De onde a gente vem. Trabalho há muito tempo com o Euripides, já somos amigos há muitos anos, o Euripides. Vamos caminhar hoje sobre umas águas muito profundas, tá? Eu quero aprofundar com vocês, é uma temática bastante profunda. Obrigado, queridão. Bastante profundo, vou pedir sua atenção. Vou, assim, te dar toda a liberdade para você tirar foto. Eu trago muita informação, muita imagem, fica à vontade. Ainda que a projeção já está com o pessoal da mídia. Mas se você quiser tirar foto, seguir a gente na rede social, marcar, publicar. Eu tenho muita informação importante hoje, importante. Confesso que eu não queria que fosse a minha primeira mensagem na igreja. Eu queria que fosse uma, assim, lá para a terceira vez que eu viesse, porque realmente não é uma palavra agradável, né? Não é. Então, como é a primeira imagem que fica, tomara que fique uma imagem boa. Mas é uma palavra para nós homens, é uma palavra mesmo, vou usar a linguagem goiana do interior, é palavra de arrancar pica-pau do oco e buraco do tatu. Palavra firme, palavra cuecão para cuecão, bigode para bigode, calça apertada para calça apertada, homens fortes, firmes. Então nós vamos trazer uma palavra nesse sentido de posicionamento, postura. Mas antes disso, brevemente, eu quero apresentar um pouquinho aí da minha história. Tá na tela aí do PowerPoint? Se tirar da tela, não passa. Tá passando. Isso. Queridos, eu sou escritor, né? Ali vocês vão ver, tem 5 livros lá fora. Trabalho aí nessa área, sou formado, trabalho há muito tempo já. Sou formado em 3 áreas técnicas de engenharia de telecomunicações. Trabalhei muito nesse Brasil, trabalhei muito em Minas Gerais. Eu sou formado em transporte de dados, comunicação entre estados, backbone nacional, 2G, 3G, 4G, 5G. E também fiz o curso de roteamento, roteador, barramento, né? Fibra ótica. Então, já tem quase 3 anos. Eu estou integral no ministério, vivo hoje da venda do meu material, do coração da oferta dos irmãos. Mas vocês vão conhecer um pouquinho da minha história.
Até amanhã também vou estar ministrando, quero crer que todos possam estar aqui, né? A palavra de identidade, vocação e propósito, para reunião de jovens, mas é aberto para toda a igreja, obviamente. Uma segunda proposta nossa dentro disso é que nós vivemos hoje de maneira assim dedicada ao nosso ministério, realmente dedicada. Eu sei o que Deus me entregou para trazer para o país, né? Para trazer para o Brasil. Se um dia, nas misericórdias do Pai, eu acho que eu perdi meu celular. Ah, não, achei. Eu vou pedir aqui, o pastor Júnior, por gentileza, se tiver acesso à internet, pede o pastor dos midianitas lá para colocar esse fundo aqui para mim, ó. Tá aqui, ó. Só leva o celular para ele lá. Só aqui instrumental. Esse aqui, ó. Vou colocar só aqui, mas não faz essa gentileza. Esqueci de falar para ele antes. Então, queridos, a gente vem nessa caminhada, nessa proposta. Termino esse ano a psicanálise. Já sou terapeuta, eu atendo online já há muito tempo. Eu atendo toda a problemática na área de ferida emocional, relacionamentos rompidos, né, ferida do abuso, ferida do adultério, vício pornográfico, homossexualidade, né, uma série de coisas aí, abandono de pai, ferida do pai. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje, questão do caráter ferido, né? Então a gente já trabalha, caminha nessas águas aí já há um bom tempo. Então eu também sou terapeuta e hoje me dedico 100% ao meu ministério, à minha casa, à minha família, que eu também vou apresentar para vocês, tá? Eu trabalho no Brasil todo com os seminários da família. Você vê que a base da minha ministração é família, restauração familiar, módulo 1 e 2, cura emocional, que hoje 90% do que eu estudo hoje é na área de feridas emocionais. Tanto quando eu vou falar para homens, para casais, para família, que é toda a base nossa, para liderança, eu trago sempre essa palavra de restauração emocional, as feridas que tem hoje guiado a geração, né? São feridas que vêm, são feridas geracionais, feridas relacionais, que é uma das coisas que mais hoje atrapalha. Então a gente vai caminhar nessas águas aí. Homens de Honra, que é o meu seminário para homens, são 8 horas de palavra. Claro que aqui hoje vai ser uma introdução, né? A gente vai caminhar nas águas bem profundas, mas dentro de uma introdução. É um livro que já está na editora, eu devo lançar ele em novembro, está faltando o mais fácil, que é os 30 mil para poder lançar. Que é o meu livro Homens de Honra, um livro muito bom. É uma introdução daquilo que a gente vai ministrar com os irmãos aqui hoje. E amanhã eu vou estar falando disso aqui, amanhã à noite, você que vai estar aqui com a gente. Obrigado, pastor. Não fecha assim o coração achando, porque é para jovens. Não, é para toda a igreja. A reunião é dos jovens. Eu vou estar falando sobre identidade, vocação e propósito. Para você ter ideia, por exemplo, repita comigo assim, identidade, quem eu sou em Deus. Vocação, quem Deus é em mim. Propósito, o que Deus quer fazer através de mim. Então o chamado nosso, essa é a plataforma. Quem eu sou em Deus, a minha identidade, o meu ídolo. Vocação, Deus me vocacionou porque Ele é isso em mim. Jesus falou, vocês vão fazer obras maiores do que a minha, é uma vocação. Ide, né? Ide, pregai o Evangelho. Então, vocação é quem Deus é em mim. Eu só entendo quem eu sou em Deus quando eu não tenho dúvida de quem Deus é em mim. E propósito é o que Ele quer fazer através de mim. Eu não posso ficar parado só como um filho que não faz nada. Não, eu sou filho de Deus, eu tenho identidade, mas eu não revelo quem Deus é em mim. Então, é dentro disso que nós vamos trabalhar amanhã. Então não deixe de vir, tá bom? Queridos, essa aqui é minha bela família. Amanhã eu vou pregar e vou apresentar de novo. Domingo de manhã eu vou pregar e vou apresentar de novo. Se eu vir aqui, se eu passar pelo crivo de aprovação de vocês e voltar aqui para ministrar, eu apresento de novo. Essa aqui é minha bela esposa, Virgínia Freitas, que também é pastora. E o fruto do nosso amor é Isabela Vitória Freitas, né? Vai fazer 17 anos daqui 3 meses. É o fruto do nosso amor. Essa aqui é a minha bela família, a família Freitas. E esse ano, agora em dezembro, fazemos 27 anos de casado. E Deus tem nos dado graça de caminhar aí nessas águas, tá? Esses aqui são os nossos pastores. Eu não sou aquele pastor itinerante que ninguém sabe de onde veio, para onde vai. Tenho raiz, tenho base, sou da Luz para os Povos, Goiânia, uma igreja
é uma igreja que tem uma presença muito forte em Goiás, mas em todo o Brasil. É uma igreja expressiva até no mundo. Nós temos, hoje, a Luz para os Povos tem em média 413 igrejas, se eu não estiver enganado. Então, fundada em Goiás pelo apóstolo Sinomar, que faleceu o ano passado, em setembro do ano passado. E esse aí é o bispo Eduardo Veiga e a bispa Mila Miranda Veiga, que são os nossos pastores. Eu sou da Luz Noroeste, Goiânia dividido por região sul, sudeste, norte, noroeste. Eu sou da região noroeste, que é a maior região de Goiânia, tem 500 mil habitantes, só a região noroeste. Então eu congrego lá, o bispo Eduardo ele tem 9 igrejas debaixo da sua cobertura. Então nós fazemos parte desse caminho ali, caminhamos debaixo da cobertura. A igreja do bispo Eduardo, ela tem 4 pastores casados, 4 casais de pastores, e eu faço parte desse corpo. Somos um dos casais, apesar que eu sou o membro mais sem vergonha que ele tem. Eu quase não vou no culto, que eu viajo todo final de semana, né? Esse ano eu fui em 6 cultos na minha igreja, 3 eu preguei, sabe? Então, na igreja que eu congrego. Mas é porque meu ministério é para fora, ele é ciente disso, acompanha, sabe da minha agenda, nos falamos quase todos os dias. Minha casa é ativa, minha filha é líder de célula, minha filha participa do dança, de teatro, é uma bem ativa. Minha esposa atende, eu e ela atendemos na igreja, participamos das reuniões, fazemos parte da recepção e do lounge da igreja, que é onde a gente recebe as pessoas, os visitantes. Todo culto nosso tem o lounge, que a gente recebe os visitantes, vai tomar um cappuccino com eles, conversar, fazer uma ficha, marcar visita. Então nós somos ativos na igreja, tá? Também o meu ministério, está aqui o Euripides Mendes, que já é conhecido dessa casa, um grande amigo. Somos amigos há mais de 25 anos, há mais de 15 anos caminhamos juntos. Então, eu sou o coordenador, né, da EFOL Brasil, vice-diretor da EFOL Brasil, o Euripides roda a EFOL no Brasil inteiro. E eu sou o coordenador dela, eu sou a pessoa que cuida de toda a logística, que chega primeiro, sou um dos professores também, que ministro. E caminhamos aí também debaixo dessa graça aí do COT, que também é conhecido dessa casa, dos pastores, pela EFOL, né? Então, a gente está caminhando aí. Sempre eu gosto de apresentar. Queridos, esse aqui é meu primeiro livro, tá? Me permita apresentar aí os 7 livros que eu trouxe. Esse aqui é o meu primeiro livro, Colocando a Casa em Ordem. Isso aqui vai ser minha palavra do final de domingo pela manhã. É uma palavra, eu dou meu testemunho aqui, eu falo de um tratamento de leucemia, que eu vivi de 2015 a 2020. Eu falo como que Deus usou a situação, é um livro fantástico. Experiências com a minha filha. Tenho certeza que você vai deliciar nesse livro. Esse aqui é a continuação, porque aí eu falo das minhas dores, discernindo as lágrimas, o que podemos aprender com o sofrimento. Eu trago nesse livro aqui. Esse livro aqui é todo o meu seminário, módulo 1 e 2 de família, discernindo a visão familiar. São mais de 16 horas de ministração que eu tentei escrever de maneira bem didática, com perguntas e respostas, que fala sobre a crise familiar, caminhos de restauração, maneira como lidar com a rejeição, alguns aspectos bem legais da família. Esse livro aqui, que é o livro que eu mais vendo disparadamente no Brasil. Lidando com as feridas do passado. Aqui, eu trabalho com feridas emocionais, uma graça que Deus me deu, a partir até do meu sofrimento. Vai ter como eu entrar a falar sobre isso hoje, mas eu fui abusado sexualmente na infância. Sofri uma série de abusos por pessoas próximas de casa, né, amigos do meu pai. E uma amante do meu pai abusou de mim, uma história assim, de tudo para dar errado, querido. Até domingo de manhã, você vai ver que eu sou a última pessoa que deveria estar aqui. A última pessoa que deveria estar nesse lugar aqui. Então Deus começou a me dar, pastor Júnior, pastor Oswaldo, os demais irmãos que estão aqui, me dar essa graça de como lidar com isso. Como entender exatamente isso aqui, ó, que o meu passado não define o meu futuro. O que eu vivi lá atrás falou do momento, mas não define o meu futuro. É quem eu sou em Deus. E eu falo sobre as feridas do passado, né? Abuso, abandono, rejeição, né? Abandono pelo pai, violência física, melancolia, amargura, ansiedade, crise de ansiedade, síndrome do pânico, né? Transtorno de personalidade, e assim vai uma série de coisas, abandono, filhos criados por vó, sem o amor da mãe, sem afeto, pessoas que não sofreu, não teve afeto, amanhã não é afetuosa, né? A palavra afeto, afetar, né? Então eu sou afetado pelo amor de alguém que cuidou, e amanhã eu vou cuidar de alguém em amor. Normalmente quando não tem isso, então eu vou trabalhar nessas escalas do ciclo repetitivo da ferida. É um livro fantástico. E esse aqui é o meu lançamento exclusivo aqui para os irmãos. Eu lancei esse livro.
aqui para os irmãos. Está no PowerPoint? Porque eu criei algumas animações, não está passando? Tá não, né? É outro programa, não é o PowerPoint, né? Por isso que não está tendo animação? É isso mesmo? É outro programa? Ah, sim, sem problema. É por isso que eu achei que era eu que tinha. Obrigado. Então, esse aqui é meu lançamento. Tem 2 meses que eu lancei esse livro, e esse livro já está esgotando. Sim, um livro, aqui é uma proposta mesmo para rejeição, a maior ferida da e dessa geração. Eu falo sobre a síndrome da rejeição. Eu vou falar um pouquinho hoje sobre a procrastinação. É uma das maiores consequências da rejeição paterna, materna, rejeição da vida mesmo, rejeição no útero, né, no ventre, na verdade, né? Pais que não queriam ter, rejeição porque queria menina ver menino, queria menino ver menina, e assim vai. Querido, você não faz noção do estrago na vida de uma pessoa quando ela caminha com a rejeição no coração. Não faz noção das piores decisões que um homem toma na vida, é quando ele baseia a decisão na rejeição sofrida. Querido, entenda uma coisa, eu tenho pai, sempre tive pai e mãe, apesar que não eram crentes, meus pais, eu converti com 16 anos, e depois que meus pais converteram, mas eu sempre tive pai e mãe. Meus pais vão fazer 50 anos de casado. Então eu não quero mensurar a dor de quem não teve um pai presente, foi abandonado, foi criado pela avó, pelo tio, ou a mãe casou com outro homem e não te levou, enfim, não sei. Mas o fato de você não ter pai não significa que amanhã você não pode ser um pai. O fato de você não ter tido referência de marido não significa que amanhã você não pode ser um bom marido. Então a rejeição causa esse estrago. Normalmente quem rejeita um dia foi rejeitado. Normalmente quem foi rejeitado um dia rejeita. É disso que eu falo nesse livro. São 5 capítulos, eu estou lançando o módulo 2, o livro 3, na verdade é uma sequência, lidando com as feridas do passado, lidando com a rejeição, e já também vai sair junto com o livro de homens, lidando com o caráter deformado, que é parte da ministração de hoje para homens, lidando sobre o caráter. A ferida na alma produz ferida da rejeição, a ferida da rejeição deforma o caráter. Vou repetir devagar, caso você queira anotar. A ferida da alma produz a ferida da rejeição, e a ferida da rejeição produz deformidade de caráter. Isso vai sendo construído inconscientemente. Quando a gente vê, o pai estava na mão do agiota, o filho hoje casou, está na mão de agiota. O pai era adúltero, o filho hoje é adúltero. O pai, né, era mentiroso, o filho ele não é o pai da mentira, mas ele é o filho da mentira, né? Porque o pai da mentira já ficou para Satanás, né? O camarada, o pai divorciou 3 vezes, o filho já está indo para o 4º, 5º casamento, e assim vai. Essa ferida que vai perseguindo aí a geração por falta de postura. E é disso que por isso que eu falando para vocês, é disso que eu quero falar hoje. Não é, queridos, uma palavra agradável, não é. Vou ser bem sincero com vocês. Não é uma palavra agradável, mas é uma palavra necessária. É uma palavra extremamente importante para a gente poder caminhar. Queria eu ter pelo menos 4 horas com vocês hoje, para falar mais sobre isso. Entende a responsabilidade e o compromisso. Querido, eu também trouxe esse livro aqui, da pastora Carla Pinheiro, uma amiga, amiguíssima da pastora Cláudia Abreu. Homossexualidade, quando os filhos fazem escolhas, o que fazer, e a ferida do abuso e o bálsamo do céu. Pastora Carla Pinheiro, do Rio de Janeiro, Niterói, somos amigos, sempre estou ministrando na igreja dela também, caminhamos há muitos anos. A primeira escola do Eurípides, que é o SEI, Seminário Intensivo de Sexualidade, foi a pastora Carla Pinheiro que deu origem a essa escola, que ela já trabalha com sexualidade há muitos anos. A pastora Carla hoje tem 64 anos, ela viveu mais 20 anos na vida gay, casada, lá no Rio de Janeiro, muito rica. Deus tomou ela de uma forma sobrenatural aos 33 anos, e ela já tem 31 anos que ela vive literalmente como voz de Deus, fala sobre sexualidade no Brasil e fora do Brasil. Então é uma amiga, e eu não deixo de caminhar com os livros dela e com os livros do Eurípides. Como o Eurípides já esteve aqui, por isso que eu não trouxe os livros dele, ainda que eu tenho também. Querido, eu vou trabalhar essa temática. Quero trabalhar isso com os irmãos hoje. Me permita entrar no coração dos irmãos e trazer essa palavra, homens de honra, posicionamento com responsabilidade e caráter.
E do jeito que você está aí mesmo, queria te convidar a ter uma palavra de oração comigo, tá? Confirmando aquilo que os pastores e os líderes já têm orado. Pai, eu te louvo pelo dom da vida e pela graça ministrada a nós. Obrigado por esse tempo de mesa aqui com os irmãos. Obrigado por essa casa, Deus querido. Templo Resgate, que nome profético, que nome forte, né? Uma igreja que está disposta a trabalhar com resgate, resgate moral, resgate relacional, resgate familiar, resgate na postura do homem, na postura do casamento, na postura do pai, do filho. Pai, que o Senhor possa resgatar o nosso coração de forma única hoje. Em nome de Jesus, Pai, que a Tua graça nos sustente. Pai, eu te peço, abraça-nos com Teus braços de amor. Nos cobre com Teu manto de misericórdia, concede-nos a bênção do Teu bom depósito e escancara sobre nós as generosas janelas dos Teus celeiros. Somos do Senhor, viemos do Senhor, estamos reunidos homens posicionados aqui para ouvir Tua palavra, queremos mergulhar nessa graça. Deus, ajude-nos a caminhar dentro dessa postura de homens posicionados, em nome de Jesus. Espírito Santo, conduz cada palavra, a cada momento. Fala em nós e através de nós, para a glória do Teu nome, Senhor. É por Ti que oramos, dizemos sim e amém, que assim seja e assim será. Amém, povo de Deus. Querido, eu vou começar com esse texto. É um texto mesmo para nos impactar, para trazer para nós uma consciência, tá? Toda a minha ministração ela é projetada, inclusive os versículos. É claro que não impede você de abrir ou ligar a sua Bíblia, obviamente, tá? A versão que eu costumo ministrar é na NVI, eu gosto dessa versão. Quando apresento outra, quando o texto fala mais com o que eu quero falar, mas o sentido é o mesmo, tá? Eu quero trabalhar com vocês, primeiramente, em 1 Reis, no capítulo 2, que são os conselhos de Davi para Salomão. 1 Reis, no capítulo 2, começa assim: quando se aproximou os dias da morte de Davi, deu instrução ao seu filho Salomão. Olha o verso 2: estou para seguir o caminho de toda a terra, por isso, seja forte e seja homem. Obedeça ao que o Senhor, o seu Deus, exige. Ande em seus caminhos, obedeça aos seus decretos, aos seus mandamentos, às suas ordenanças, aos seus testemunhos, conforme se acham escrito na lei de Moisés. Assim você prosperará em tudo e por onde quer que for. Olha o verso 4. Olha que interessante o verso 4. E o Senhor manterá a promessa que fez aos seus descendentes, e o Senhor manterá a promessa que me fez, se os seus descendentes cuidarem da sua, o quê? Da sua? E se me seguirem fielmente, de todo o coração, toda a alma, você jamais ficará sem descendente no trono de Israel. Querido, essa palavra, confesso para você que ela, cada vez que eu ministro ela, o que eu vou meditar nela, ela me traz um desconforto. Porque não só está falando, você imagina, uns historiadores dizem que Salomão tinha 8 anos, outros falam que ele tinha 12, outros falam que ele tinha entre 12 e 16. O que a gente tem certeza é que ele era um garoto, era um meninote. Davi então chama o seu filho e fala assim: Salomão, eu vou morrer, estou indo já, como nós dizemos lá em Goiás, né, para a cidade dos pés juntos, nós estamos para lá. Eu preciso que você entenda uma coisa. Imagine Salomão, o que, pai? Seja forte e seja homem. Querido, esse seja homem, ali fala de postura, comportamento, a maneira como falar, a maneira como lida com os negócios, a maneira como se comporta com o sexo oposto, a maneira como lida com os parentes, com os familiares, com os pais, com os irmãos, no trabalho, com o supervisor, se for supervisor, chefe ou patrão, como lida com os seus liderados, como igreja, como obreiro. Querido, em todas as áreas seja homem, um homem de postura, um homem que as suas ações falam quem você é.
A maneira como você cumprimenta alguém fala como você. A maneira como você se veste. A maneira como você... eu tenho que falar. A maneira como você lida no trânsito, quando alguém te fecha. A maneira como você lida com a buzinada de um motoqueiro que não quer esperar nada. A maneira que você, que é motoqueiro, lida com o trânsito. Gestos. A maneira como o casado lida com a esposa. A maneira como o solteiro lida com a internet e com a sexualidade. E assim vai. E assim vai. Da linguagem goiana, assim você deita o cabelo, meu irmão, e pega descendo. Então assim, Davi ele não vem com meias conversas para Salomão. Ele fala: Salomão, entenda uma coisa, seja homem. Seja homem, rapaz. E aí nós vamos trabalhar um pouquinho dessas características que o próprio texto explica, ou pelo menos apresenta para nós, né? O texto é autoexplicativo, mas apresenta para nós. Percebe no texto? Seja forte, seja homem. Imagine Salomão falando assim: pai, como que é isso? Aí ele começa dizendo: obedeça ao que o Senhor teu Deus pede. É isso mesmo? Obedeça ao que Deus está te orientando. Entenda uma coisa: Deus, quando vai conversar com o homem, a conversa é tete a tete. Não vem com meia boca. Deus não tem esse negócio com meia boca com o homem, não, meu. A conversa é sim, sim, não, não. Obedeça o que Deus exige. Querido, olhe para mim. Não pense que Deus vai falar com a mulher do jeito que ela fala com o homem, porque não fala. É diferente, meu irmão. Para você entender, a característica de Deus, a personalidade de Deus é masculina, não é feminina. O Espírito Santo sim, tem figuras, né? Como a galinha que protege os seus pintinhos, o Espírito Santo protege. Ele movia, né? Gerando ali sobre o Espírito, a face do abismo, estava ali o Espírito gerando vida. Ele gerará vocês, né? Ele vai convencer vocês do pecado, né? Quem normalmente convence em casa é a mãe, normalmente, que é aquela coisa mais do amor, mais que a coisa de mulher. Então tem característica, mas a personalidade de Deus é masculina. Tanto é que quando Deus foi dar início a isso tudo, Ele falou: façamos o homem. Sopro foi da Trindade, Ele falou: façamos. Soprou em Adão. Macho e fêmea os criou por quê? Porque a mulher estava dentro de Adão. Mas a conversa, o olhar, tudo foi primeiro com ele. A mulher estava dentro dele, ainda não tinha se manifestado. Tanto é que Deus poderia muito bem já fazer os dois, soprar ali na narina dos dois, estava tudo certo. Mas até isso Deus pensou para entender que a responsabilidade é minha e sua. Ele faz uma estrutura de um homem para dessa estrutura produzir uma mulher. Então significa que tem muita mulher dando problema para homem, é porque o homem não tem sido estrutura moral para ela. Que a mulher que eu e você tem, aos casados e ao solteiro que vai ter amanhã, essa mulher saiu de dentro de nós. Eva saiu de dentro de quem? Dentro de quem, irmãos? A igreja saiu de dentro de quem? Jesus, lembra lá? Que saiu água e sangue quando ali era... Jesus ficou quantos dias lá? Quantos dias para ele ressuscitar? Profundo sono. Como que Deus fez para poder criar Eva? Deu um profundo sono para Adão. Então está tudo ali misturado. Faz parte. Então, a mulher ruim que você tem é porque primeiramente a matriz dela é que é ruim. O que é a matriz da esposa? É isso que nós temos que trazer à consciência. Esposa, mulher, dá luz, filhos. Mas quem dá luz, mulher, é marido. A esposa saiu de um parto de Adão, meu irmão. Então, o homem dá luz, esposa. Então, se a sua mulher não está enxergando bem na vida, é porque ela não tem luz. A responsabilidade é minha e sua. Então, façamos o homem. A conversa de Deus com o homem é diferente. Fala para mim, irmãos. Quem pecou primeiro? Vamos pôr nessa ordem. Quem pecou primeiro? Foi Adão ou foi Eva? Não. Quem pecou primeiro? Eva, ela que comeu e deu ao seu marido. Mas quando Deus veio tratar, Ele veio tratar com quem? Com Adão.
Não pense que Deus vai cobrar da sua mulher a responsabilidade da sua casa. Ele vai cobrar de mim e de você. Ou Deus não sabia que era Eva? Deus estava assim, Deus não estava tão santo no dia, o Espírito Santo estava tão santo, Deus estava meio nervoso, e não sabia ali que Eva... Você acha que Deus não sabia que Eva que comeu e foi lá dar conversa para Satanás, não? Para a serpente? Você acha que Deus não sabia disso? Sabia sim ou não? Mas quando Deus veio tratar, ele veio tratar com Adão. Ele veio falar com Adão. Adão, o que você fez, Adão? Qual foi a primeira atitude de Adão diante do desafio da sua vida? Não, transferir responsabilidade. A mulher que o Senhor me deu. A mulher que o Senhor me deu. Por isso nós vamos falar sobre responsabilidade e caráter. Todo fracasso na vida de um homem começa quando ele não assume as suas responsabilidades, inclusive pelos seus erros. Todo fracasso da masculinidade, da hombridade, da postura de um homem começa quando primeiramente ele não assume a responsabilidade, querido. Nós temos uma missão. Nós temos uma missão na terra, querido. Deus deu uma missão para o homem. Fala para mim, querido. Quem que teve que assumir o abacaxi da igreja? Quem que assumiu toda a problemática da humanidade, irmão? Jesus. Jesus é o que da igreja? O noivo, e amanhã vai ser o que? Marido. A igreja erra com Jesus? Sim ou não? Jesus alguma vez desistiu de ser Jesus na vida dela? Então por que você vem falar para o pastor que você quer desistir do seu casamento? Que o problema é a sua mulher. Imaginou se Jesus fizesse a mesma coisa com a gente? Agora vem a pergunta que não quer calar. A noiva de Jesus erra com ele, irmão? Quantas vezes por dia? A noiva de Jesus na terra, quantas vezes? Então a questão não é o quanto a igreja erra. É a disposição de dar a vida, ter uma palavra e não voltar atrás com ela. Pastor, se você me perguntar, irmãos, qual que é a maior característica de um homem? É aquele que empenha uma palavra e não volta atrás. Empenha uma palavra. Igual o Eurípides fala. O homem procura o pastor, pastor, não aguento essa mulher. Ela está me matando. Pronto, aí você vai para o céu direitinho. Está cumprindo o propósito aí. O que a mulher de Jesus fez com ele, irmão? Hã? O que a mulher de Jesus, o que a igreja fez com Jesus, irmão? Mandou ele para onde? Para a cruz, meu irmão, matou ele. Está tudo certo. E nós não somos melhor do que Jesus. Se a mulher dele matou ele, por que a nossa não pode matar nós? Nós não somos melhor do que ele, aí. Então você chegar no pastor, no casal de pastores, fala, pastor, preciso conversar, minha mulher está me matando. Pronto, irmão, deixa ela te matar, que você vai para o céu direitinho, porque você cumpriu o propósito. Aí. Você foi para a cruz. Aí. Você foi para a cruz, meu irmão. Pronto, está tudo certo. Aí. Escreveu a Bíblia. Pastor, mas tem isso na Bíblia? E não é que tem, irmãos. Paulo ainda afirma isso com alto e bom som, né, em Efésios. Maridos, amem as suas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Pronto. Pronto. Então quando ele coloca, seja homem, está falando de todas as áreas da vida. Fala para mim, assim, repita comigo assim, ó. Quando a Bíblia fala sobre a postura de um homem, de ser homem, é em todas as áreas da vida. Aí ele vai dizendo, obedeça ao Senhor que ele exige. Ande nos seus caminhos. Querido, existe uma diretriz para casa. Existe um caminho trilhado. Existe um direcionamento. Repito, se eu passar pelo crivo da aprovação, né, com os pastores da casa, e a gente retornar aqui, no meu seminário eu falo sobre isso. O homem é que dá a direção, aponta o caminho. Deus, antes de entregar a mulher e a família para Adão, primeiro ele deu um trabalho para saber como que a coisa funciona. Deus prepara o jardim e fala assim, Adão, vai cuidar do jardim, porque depois eu vou te trazer um problema. Então lida com o problema do jardim, que eu vou te trazer um problema maior. Adão na solidão, Deus deu um sono para ele e trouxe a revelação, a esposa. Como o Cláudio Duarte diz, né? A vida estava muito boa, tranquilo. Não, Adão, você está muito de boa.
Você manda nos animais, tudo, você deu nome para todo mundo. Vou te trazer problema, dorme. Aquele acorda tá lá, aquele avião, meu irmão. Aquele avião na sua frente, e o papai pensa. Ele dizendo, essa é ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Quero possuir essa criança. Essa esposa, criança, quer dizer esposa, tá? Mulher. E aí você imagina Deus falando assim, Adão, então tá bom, Adão, vai lá. Sede fecundo, multiplicar e povoar, encher a terra de menino. Vai lá, possua sua esposa. Aí depois, quando ele comeu o fruto, ele falou, rapaz, que latada, que estava bom demais aqui no jardim. O Cláudio Duarte fala isso, né? Então, queridos, essa postura do homem, quando fala, ande nos seus caminhos, Deus está falando aqui, usando, claro, Davi dando conselho para Salomão, dizendo para ele, ande nos seus caminhos, obedeça seus decretos, querido, não há desculpa para homem desobediente, na verdade é falta de caráter e ser vergonhice. Ele põe a condição ali do que é ser homem, é entender o que Deus exige, é andar no caminho, é obedecer os seus decretos e os seus mandamentos, as suas ordenanças e aos seus testemunhos, conforme está escrito na palavra. Aí, querido, começa a ter o fruto disso. Assim você prosperará em tudo que fizer e por onde for. Querido, é tudo. Tudo na vida de um homem passa a ser próspero quando ele entende os princípios do caráter de ser homem. Ele não está dizendo que é só no seu talento, não é em tudo que você fizer. Então não adianta vir para a igreja, buscar a campanha, buscar a oração, pedir que os homens, as famílias se reúnem para orar, se eu e você não tiver postura, porque a consequência, até aqui ele não falou nada, olha só, até aqui ele não falou nada com relação à oração, jejum, consagração, ele falou, obedeça o que Deus exige, ande nos caminhos, faça as coisas certas, obedeça aos seus decretos, aquilo que Deus decretou, mandamentos, aquilo que ele dá como ordem, dá testemunhos, conforme se acha escrito na palavra, assim você prosperará em tudo. O assim aqui entra como advérbio de ligação e não de condição. O de condição vem agora. Qual que é a condição, pastor? Está aqui, ó. E esse i aqui entra como advérbio de condição. E o Senhor manterá a promessa que me fez, querido. É difícil, mas eu tenho que falar. Muitas famílias não experimentam a promessa de Deus, porque o homem abandona a sua postura de caráter. Há uma condição para Deus manter uma promessa. E Ele manterá a promessa que me fez. Como que é isso, pastor? Se, olha o advérbio de condição, se os seus descendentes cuidarem da sua conduta. Então não venha me dizer que a minha postura, o meu caráter não fala, porque fala sim, meu irmão. A maneira como eu lido lá fora fala, porque está dizendo, não é só a minha. Então, querido, eu tenho a minha filha chama Isabela. O comportamento da Isabela fala do tipo de homem que eu sou. O comportamento dos nossos filhos, o comportamento da nossa esposa fala do tipo de homem que nós somos dentro de casa. Porque ele está falando assim, ó, se os seus descendentes, aqueles que vierem a partir de você, manterem a sua conduta, a maneira como anda, a maneira como veste, a maneira como fala, falando na linguagem de hoje, a maneira como acessamos a internet, tipo de pessoas que nós seguimos e tipo de pessoas que a gente permite nos seguirem. Ele está dizendo claramente que se a sua conduta, a conduta dos seus descendentes, vai falar do tipo de homem que você é, Adriano. Irmãos, eu não creio, respeito profundamente quem pensa o contrário e não tenho dificuldade com isso. Mas eu não creio que Deus vai conversar comigo lá no céu quando eu for prestar conta, para perguntar quantas igrejas eu preguei, quantos livros eu escrevi. Sabe o que eu creio que Deus vai falar comigo? Vem cá, Adriano, senta aqui. O que você fez com a minha filha que eu te dei como esposa? Eu te dei uma filha minha como esposa. O que você fez com a Virgínia? Fala para mim aqui, Adriano, está tudo anotado.
Uma coisa foi falar com o pai da Virgínia aqui para pedir ela em casamento. Outra coisa é conversar com o sogrão lá, meu irmão. Deus é meu pai, sim ou não? Deus é seu pai. Aos casados, Deus é pai da sua esposa? Então, ao mesmo tempo que ele é pai, ele também é? Aí, mesma coisa, aí, linguagem goiana, aí a porca torce o rabo. Eu não creio, meu irmão, isso é um pensamento meu, porque eu tenho responsabilidade. Eu tenho responsabilidade com a minha casa. A minha mulher saiu de mim. Deus vai me cobrar duramente o que eu estou fazendo com a filha dele, meu irmão. Ele me deu uma filha como esposa. A maneira como eu trato ela, a maneira como eu cuido dela, a maneira como eu lido, principalmente com as pessoas do sexo oposto. Deus vai me cobrar, porque Ele me deu essa responsabilidade. Adriano, eu te entreguei uma filha. Aí termina o discipulado da esposa, né? Aí você olha assim, Deus, rua de ouro, cristal, bincar, mansão. Espera aí, não acabou. O que você fez com a minha filha, Adriano, que eu te dei como filha? Fala para mim, o que você fez com a Isabela? Que tipo de postura você teve diante da sua filha? O que você foi inspiração para ela? O que você foi exemplo de marido para sua filha? Ela desejou um marido igual o pai dela é marido da mãe dela? Ou ela foi buscar referência fora? Quando ela tinha problema, ela procurava o pastor ou ela procurava o pai dela? E aí, meu irmão? Ou você acha que não está anotado lá? Você acha que Deus tem amnésia? Deus está tão velho que corre o risco de ele ter Alzheimer e Parkinson. Jonathan Edwards, um grande escritor, né? Antigo, inglês, calvinista até o talo, mas não vou falar do calvinismo, é óbvio. Ele disse, morreu com 37 anos, mas deixou um legado fantástico. Ele disse: quando nós convertemos, Deus aperta a tecla REC. No arrebatamento ele vai apertar a tecla play do que foi gravado na nossa vida como postura de homem. Será que eu e você teria coragem de fazer como John Wesley? Deus, me dê 10 homens, sejam fiéis, amem suas famílias e temam o pecado, e eu mudo o mundo. Será que eu e você teria essa coragem de John Wesley? Pediu 10 homens com postura e posicionados, que honrassem, fossem fiéis às suas esposas. Nós vamos ler texto, irmão. Eu nem comecei a introdução. Não comecei não. Nós vamos ler texto aqui. Mais texto como isso. Então está falando sim, eu não creio, querido. Eu não creio que Deus vai... Eu perguntar quantos livros eu escrevi? Estou fazendo a obra, tudo bem. Lógico que isso aqui, tem pessoas abençoadas. Se você faz a obra, cuida lá de alguma área da igreja, talvez se algum líder, talvez amanhã, com certeza que tem pastores me ouvindo aqui, pastores, pregadores, líderes de igreja. Essa igreja vai começar a abrir novas igrejas. Em 4 meses está desse jeito, daqui 4 anos então, meu irmão. Vai crescer, Deus vai estender essas tendas. Então vai precisar de obreiros, sim. Mas antes de cuidar da obra, Deus manda primeiro a gente olhar para a nossa casa, meu irmão, para o nosso caráter. Como pode cuidar bem da casa do Senhor e não cuidar bem da sua casa? É a Bíblia dizendo, meu irmão, é a Bíblia. E, ó outro, tem condição aqui. Se me seguirem fielmente de todo o coração e de toda a tua alma, você jamais ficará sem descendente no trono de Israel. Já parou para pensar nisso, querido? E não faltará obreiros na igreja. Daqui, se Jesus não voltar, daqui 4 gerações vai estar dizendo assim, ó, eu sou pastor porque meu tataravô era pastor, meu bisavô era pastor, meu avô era pastor, meu pai é pastor e eu sou pastor também. Não faltará obreiros, não faltará dignidade, não faltará homens de honra. Essas condições, querido, é que mantém a herança. Os nossos filhos falam do tipo de homem que nós somos. Sinceramente, daí eu vou falar de mim, tá? Vou falar de mim. Não sei se você pensa igual,
Eu tenho hora que eu tenho dificuldade de alguns homens que permitem suas esposas usar certas roupas. Eu tenho dificuldade de alguns pais que permitem os filhos usar certas roupas. Eu tenho dificuldade de postar. Entra na minha rede social. Lá tem a rede social da minha esposa. Entra lá, o Instagram dela. Minha filha não tem rede social. Como assim, pastor? Não tem. Sabe quando que eu liberei o WhatsApp para ela? No início do ano agora, que ela fez 16 anos. E assim, com 1001 regras. Não tem. Eu tenho dificuldade com isso, pastor. Quando eu chego no hotel, normalmente quando eu prego a primeira vez na igreja, muita gente me segue. Eu fico feliz, porque eu vou ver os perfis. Tem ver que você vê lá que é adolescente. Qual que é a primeira coisa para ele ter uma rede social que ele tem que fazer? Para ele poder ter uma rede social, um adolescente, ele tem que fazer o quê? A primeira coisa? Mentir. Mentir a idade, sim ou não? E o que começa com mentira não termina em verdade. É um abismo profundo. Quem é que permite isso? É o pai. Minha filha não tem, meu irmão. Procura, não tem. Tem. Ela usa a minha da mãe dela. Mas pronto. Regra. Então, querido, é esse tipo de coisa que fala de mim. Se eu vou ter neto, se o meu genro vai ser um homem de honra, se os meus netos serão pessoas de honra, e se eu verei meus netos e bisnetos, querido, vai depender da minha postura hoje. Quem eu sou hoje, fala o que os meus filhos serão amanhã. Vou repetir devagar para você anotar. Quem eu sou hoje, fala que tipo de vida os meus filhos terão amanhã. Netos e bisnetos, está dizendo. Seus descendentes. Dentro disso, como eu queria poder falar mais, eu quero trabalhar nessa primeira proposta aqui com os irmãos. Que tipo de homem que nós encontramos hoje, depois de tanto estudo, né, atendimento, você vai atendendo casal, atendendo jovens, homens, divorciados. Nós vamos percebendo que hoje nós vemos umas características de homem. Todo mundo comigo, homens, o que? Vamos lá, todo mundo. Primeiro, o quê? Todo mundo aqui, ó, desde homens, vai. Segundo. E terceiro? Tem mais. Vou separar só esses três aqui. Normalmente esses homens são passivos, que carregam essas características. Emasculados pela pornografia. Querido, eu atendo, eu trabalho nessa área. Hoje já citei homens com 35, 37 anos, totalmente impotente sexual. Que desde os 8, 9, 10 se masturba compulsivamente. Antecipou recargas de hormônios, casa, não se satisfaz com a esposa. E não é coisa que eu ouvi falar não, tá, irmão? Eu atendo homens que terminam de ter relação com a esposa e vai se masturbar porque não está satisfeito. Sem contar tanto de homens coloca vídeo para assistir junto com a mulher para poder apimentar a relação. Está apimentando é outra coisa e ele não está sabendo. É um abismo sem fundo, meu irmão. Aí ficam homens emasculados pela pornografia. Vive um mundo totalmente subjetivo na pornografia e depois quer trazer isso para o casamento. Queridos, eu sei do que eu estou falando. Hoje eu trato casais que aderiram, casais crentes, tá? Que aderiram para o casamento, swing e menage a trois. Quem sabe o que é swing? Compartilhar casais na relação, você vai. Quem sabe o que é menage a trois? Traz o terceiro para a relação. Eu nunca vou trair minha esposa. Me interessei por uma mulher, eu chamo ela para transar comigo, que é minha esposa. Eu tento casais totalmente afundados na relação, porque aderiram isso aí, porque achou que era liberdade. Eu e minha esposa, a gente pode tudo, pode tudo, pode tudo. Não é bem assim não. Discipulado por mulheres. Quando eu falo isso aqui, irmãos, não é que mulher não pode discipular, não me entenda mal, deixa eu explicar. São homens que não têm postura de homem dentro de casa, quem tem que ter é a mulher. Tem um casal que, assim, eu tenho dificuldade, eu sou muito chato. Muito chato. Vocês vão descobrir, acho que daqui para domingo vocês vão descobrir algumas coisas minhas. Tem um casal que a solução para ele, sabe o quê? O homem arrumar um serviço a 300 quilômetros de distância da casa
e ir uma vez por mês em casa só. Passar um final de semana por mês em casa. Melhorou o casamento. Sabe por quê? É a mulher que fecha, vai fazer a reforma na casa, é ela que fala com o pedreiro. O carro estraga, é ela que tem que falar com o mecânico. O portão está lá quase caindo, é ela que tem que falar com o serralheiro. E a crise era essa. Eu queria entender um tipo de coisa desse, querido, para mim sair de casa. Eu saio praticamente todo final de semana. Eu deixo o tanque abastecido. Eu olho se o carro está com os pneus calibrados. Olha a despensa, deixa as carnes lá tudo separada nos postos. Olha a despensa. Olha tudo. Não existe a mínima possibilidade. Eu fico pensando na minha esposa tendo que ligar para o pai dela, para o irmão, para o meu pai, para poder pedir socorro, porque o carro ficou sem combustível, porque eu não vi que o pneu estava murcho. Querido, que vergonha. Queridos, eu queria entender isso. Mulher falando, pastor, como é que pode? O cara sai e deixa a mulher com o carro com IPVA atrasado ao ponto de cair numa blitz, passar uma vergonha. A minha esposa numa blitz, um carro atrasado. Pelo amor de Deus, meu irmão. É uma passividade terrível. Você quer saber como que eu identifico? Eu estudei engenharia, né? Não foi engenharia civil, mas para estudar engenharia de telecom, você tem que passar pela base da engenharia. Sabe que a casa já está com dificuldade? É quando os irmãos me chamam para comer na casa deles, eu chego lá e vejo faca com crise de identidade. Como assim, pastor? É porque a faca não sabe se ela é faca ou ela é chave de fenda. Aí a ponta dela está de jeito assim, ó. Porque o cara não tem R$5 para comprar uma chave de fenda. Aí fica usando as facas. Aí você vai ver, a porta está assim, a porta do guarda-roupa é assim, a porta do armário está assim, quando não é emendada com uma fita. Camarada que não sabe trocar uma lâmpada. Prefere comprar uma vassoura nova do que arrumar o cabo que quebrou. Pelo amor de Deus, meu irmão. É uns homens quarta-feira, uns homens calça frouxa e cueca rasgada, meu irmão, que eu não entendo. Ainda tem freada de bicicleta na cueca ainda. Para bom entendedor, pinga a letra. Pelo amor de Deus, meu irmão. Uns pais que não ensinam seus filhos. Como é que paga a conta? Uns homens que faz gato em água, gato em luz. E aí vem uns irmãos que eu entendo a intenção, aí eu entro em crise, mas é o Adriano sendo Adriano quando Adriano é Adriano. E gente, vocês vão ver meu testemunho, vocês vão ver por que eu ando com essa bengala, por que eu tenho que usar esse apoio, por que eu sou a última pessoa que deveria estar aqui. Tem uns irmãos que pregam, vem com todo pastor VIP, porque eu falo. Eu sou um apreciador de filmes, séries, eu gosto de dramaturgia, eu gosto. E tem mais dois pecados. Sou torcedor do Vasco. Eu espero que Deus me perdoe e me deixe entrar no céu assim mesmo. Só por causa da cruz de Malta. E eu gosto de UFC, combate. Gosto. Você não vai noção do que eu gosto. E aí tem uns camaradas que ouvem. Pastor, ministrar uma benção no Senhor. Eu falo, opa, uma benção. Pastor, eu tenho uma plataforma, 35 pau, você tem tudo liberado. Netflix, HBO, Disney+, Paramount. Eu falei, para um monte de pecado uma desgraça dessa. Irmãos, eu perguntei antes se eu poderia. Ele falou que liberdade. Fala mal de mim não, fala mal dele e da pastora que me trouxe, do pastor. Eu falei, peraí, irmão. Só a Netflix, inclusive, debitou hoje R$ 55,90, que é para 4 telas. HBO, eu pago R$ 29,90. A Disney, eu tenho plano por causa da Sky, eu pago R$ 19,90, mas ela é mais cara, mas R$ 19,90, por causa que eu tenho Sky. Aí a Prime é mais R$19,90, mas vai para R$ 26,90, para você ter direito lá a um outro canal que eu esqueci, o Star Mais, sei lá qual que é lá. Aí vai, aí eu pago mais o valor da Sky, para mim ter Sky lá em casa e do Combate, que eu gosto, e do Premiere. A conta não bate. R$35 tem tudo liberado. É telecine, é Premiere, é futebol, é tudo. Até os canais que não prestam tem lá. Mas a conta não bate. Será que não cai a ficha que é roubo, meu irmão? Aí vem para a igreja, dou dízimo, mas não prospera. Por que será? Por que será?
Vocês acham que só rouba Deus quando não dá dízimo e oferta? Ou quando você pega algo emprestado do seu irmão e não devolve? Quando você fica na mão de agiota? Não sabe o que é mais idiota, né? Ou você acha que roubar é só isso? Só não dá dízimo e oferta? Aí já fala de tudo, né? O cara não é dizimista e ofertante, já fala do tipo de homem. Mas a pessoa entra em acordo, só quer ganhar em cima. Dá um batom no carro, mas por dentro do carro está tudo lascado. Com 3 meses o motor está fundindo. Mas quer ganhar em cima. Mente. Falando que está tudo novinho e não está nada. Mentira. Aí vem para a igreja fazer a campanha das 7 cabeçadas na cruz e do espinho de Cristo na testa para ver se resolve. Não resolve, meu irmão. Isso é postura de caráter que resolve. Homens infantilizados. A cabeça parece até de homem, mas o corpo é de menino. E seria então um pouco do que é um homem infantilizado? Um homem preso nas feridas da sua infância, nas feridas da sua adolescência, e não consegue resolver com a esposa, não resolve com os filhos, e a vida fica de mal a pior. Homens infantilizados normalmente são o quê? Todo mundo comigo, são o quê? Um vai carregando o outro, irmãos. Repito aqui, quando eu falo discipulado por mulheres, são homens que não têm postura de sacerdote dentro de casa, que é a mulher que resolve. Ah, vou falar com a minha esposa, ela ora. Que conversa é essa, meu irmão? Quando sua esposa está com crise, ela procura a pastora ou o pastor, ou primeiro ela procura o marido dela? Quem pastoreia minha casa sou eu, meu irmão. Agora é claro que o bispo Eduardo, o Eurípides, quantas vezes teve que entrar na parada? Eurípides, entra aqui. Eu sei, eu nunca quis, minha mulher nunca quis me largar não, mas me matar, eu acho que ela quer me matar quase todo dia. É lógico, precisa de ajuda, que isso, ninguém é super-homem não, meu irmão. Abrir coração, bispo, dá uma direção aqui, bispo, não está fácil. Mas, querido, primeira coisa lá em casa sou eu. Dúvidas da minha filha, pai, eu vou dar essa palavra na célula, pai, eu não estou entendendo, o que fala sobre isso? Não, minha filha, não é isso não, vem cá, deixa eu te explicar. Ô, minha filha, lê esse texto aqui, ô pai, obrigado. Queridos, ou nós assumimos quem nós somos, ou nós assumimos quem nós somos. E ponto final. Homens escravos, presos, emasculados, são homens que carregam essa síndrome. Eu dei esse nome. No meu livro ele é bem explicado, SAIF, Síndrome do Adulto Infantilizado. Olha que, eu quis trazer um conceito bem sucinto, pastor Júnior, pastor Oswaldo, pastores, irmãos, aqui que a gente com o tempo vai lembrando, vai sabendo o nome, né? Agora só conversei diretamente com os dois, e os outros que eu conversei eu nem não lembro não mais. A fragilidade adulta que nasce na infância mal resolvida. Todo homem passivo carrega uma infância mal resolvida, querido. Todo homem mal resolvido na vida, ele tem o seu passado, a sua infância e adolescência mal resolvida com o pai, mal resolvida com mãe, é extremamente omisso, extremamente, como é que fala? Sensível na escola, põe apelido nos outros, mas quando põe nele apela. Brinca com os outros, mas quando brinca com ele apela. Pode olhar, tudo menino. E o que é que Paulo fala para nós, irmãos? Quando eu era menino, falava com o menino, brincava com o menino, discorria com o menino. Mas agora que cresci, vamos ver quem sabe aqui o verbo que ele aplica lá. Desistir das coisas de menino. Ser homem, querido, é uma questão de posicionamento e poder de decisão. Eu não estou dizendo que pornografia, largar pornografia é fácil. Eu só digo para você que é possível. É uma questão de postura. Se você tem dificuldade, se eu tenho dificuldade, para que eu vou ver a cena desse filme que vai me excitar e eu vou me masturbar? Para que eu vou seguir essa terrível, essa mulher que só posta de roupa sensual? Para quê? Sendo que isso vai me produzir excitação. É poder de decisão, meu irmão. É o que a Bíblia fala de arrancar o olho, arrancar a mão.
É melhor arrancar, ir para o céu com um olho só, do que ir para o inferno com os dois. Está dizendo é isso. Tenha decisão na vida. Paulo fala, eu desisti das coisas de menino. É um poder de decisão. Eu quero ser homem, eu quero parar com essa brincadeira. Que tem gente que brinca demais. Tudo tem limite, que de uma coisa é eu brincar com Eurípides, um amigo de mais de 20 anos. A gente lá no quarto, pega um no pé do outro, abre o coração, brinca. Outra coisa é eu estar com ele aqui na igreja, com os irmãos, a gente está ministrando junto, querido. Tem gente que não tem limite, brinca com o pastor de qualquer jeito, fala qualquer... Não é assim. Faz assim com o pai. Quem trata mal o pai, amanhã o seu filho vai te tratar pior do que você tratou seu pai. Vocês lembram a conversa de Noé com o filho dele, Cão? Cão fez o quê? Fez piada do pai, tornou um chifre de cachaça, acabou o dilúvio, ele plantou uma vinha, fez lá um balacobaco para ele, meu irmão, e empinou a carroça e capotou, peladão, nu com a mão no bolso. Cão, mas também o pai vai pôr o nome do filho de Cão, né? Podia ser filho do Cão mesmo, né? Cão vai lá e faz piada, aí o irmão, sem Jafé, vai de costa, tampa o pai. Aí o pai acorda da ressaca, pede um bissuiçã, estomazil, fala assim, pai, é o seguinte, tem negócio para falar para o senhor, já caiu na rede social. Então já colocou no Instagram, no grupo da família, pai, tá maior zombação. O WhatsApp da família de pai, então nem se fala, todo mundo falando, senhor velho, peladão, Cão, famoso, é o que fala. Cão já espalhou por tudo aí a sua vergonha. Noé manda chamar Cão. Noé fala por 3 vezes, maldito será seu filho Canaã, pelo que você fez comigo. Noé amaldiçoou quem? O filho ou o neto? Porque sabe o que Noé quis dizer? O que você fez comigo, o seu filho vai fazer pior com você. Agora tem um detalhe aqui. A bênção da primogenitura. Primeiro, não servirás a outros deuses, só a Ele, só o nosso Deus. Segundo, não habitarás em terra estrangeira. Qual que era a terceira? Não tomarás para ti mulher cananeia. Filhas de quem? De Canaã. Neta de quem? De Cã. A atitude de Cã, ou de Cão, né? Em desonrar os seus pais. Em desonrar o seu pai, fez com que as filhas desse perdessem a herança de Israel. Não pôde entrar na herança de Israel. Saíram da linhagem. Só a descendência de Sem e Jafé que entrou na linhagem. Pode ver as genealogias bíblicas. Pode olhar. Perderam porque Deus falou, por causa da maldição de Noé. Maldito será seu filho Canaã. Então os filhos de Israel não poderiam casar com as mulheres cananeias. Quantos conhecem a história de Sansão? Qual que foi a desgraceira na vida de Sansão? Ele olhou para uma mulher, desejou, falou, quero casar com ela. Seu pai falou assim, gente, mas tem mulheres aqui. Ele falou, não interessa, eu quero é aquela. Aquela mulher era o quê? Cananeia. Depois ele foi para Dalila. O que essa mulher dele fez com ele na lua de mel? No primeiro casamento de Sansão? Adulterou ele com o melhor amigo. Adulterou, traiu Sansão na lua de mel com o melhor amigo. Como ele estava tudo lascado mesmo, ele foi procurar Dalila, Filisteia, filha dos inimigos, meu irmão. Olha onde foi parar a vida de Sansão. Terminou cego. Sabe por quê? Pessoa que não honra, não é aquele homem que tem aquelas condições. Amanhã ele não enxerga a sua descendência. Irmãos, não era a palavra que eu queria pregar. Podia ter colocado esse culto para domingo de manhã, dos homens. Aí pelo menos os irmãos já estavam gostando talvez de mim um pouquinho. O irmão chegou ali no livro e falou, pastor, qual livro aqui que eu quero que bate mesmo, dá pancada, que rebenta. Eu dentro de mim falei assim, rapaz, espera a pregação. Espera a palavra. Eu ainda não trouxe o livro de homens ainda.
Está faltando só 30 mil reais para produzir ele. Mas enfim, queridos. Queridos, vocês acreditam que eu não terminei a introdução ainda? Eu tenho que terminar, mas eu vou continuar com vocês. Saif. Para terminar, querido, eu preciso entrar um pouquinho em caráter. Eu quero falar sobre, vamos lá, todo mundo aqui, ó. Eu quero falar sobre o quê? Versus. Que tipo de homem você é? Um homem redentivo ou um homem resolutivo? Vamos trabalhar nesse primeiro aspecto do homem resolutivo. Solução temporária, fundamento frágil. Olha que conceito legal. Isso mesmo, queridão. Tira foto, publica, me marca. Se for editar a foto, coloca cabelo, que a minha mulher disse que eu fico menos feio de cabelo. Solução temporária, fundamento frágil. Olha que conceito legal. É aquele que tenta consertar situações de forma imediata, sem considerar as consequências a longo prazo. Ele age como um homem imprudente da palavra, que construiu sua casa sobre areia. Que tipo de homem você é? Que vai lá, resolve só para a mulher parar de azucrinar, aquela pessoa que pensa e faz a coisa como um redentor, ou como alguém só resolutivo, só resolve ali passageiro, mas continua. Consequências do homem resolutivo. Todo mundo lendo comigo que eu gosto de culto assim avivado. Glória a Deus, viu, pastor Júnior, pastor Oswaldo? Irmãos, eu gosto de culto assim, glória a Deus, aleluia. Eu gosto de culto assim avivado, escutão avivadão assim, sabe? Todo mundo assim, cheio de Deus, ó. Olha lá, pra você ajudar o pregador, vamos lá, todo mundo. O que seria a primeira consequência? Todo mundo, vai. Homens que tomam decisões sem base na palavra. Querido, tudo na vida de um homem dá certo se tiver fundamento. Nosso fundamento é a palavra. Nossa direção é a palavra. É a palavra de Deus no nosso coração. Deus, o que o Senhor quer com essa situação? Deus, como o Senhor quer que eu aplique isso? É buscar direcionamento. Foca apenas no agora. Não planeje o futuro. Nem fundamenta as suas decisões na palavra de Deus. Fica brincando com as coisas. Não percebe o tempo e não medita na palavra. Segunda coisa, todo mundo, vamos lá. 1, 2, vai. Homens que aquilo que eu falei, querido, como eu queria gastar 20 minutos aqui. Fuga da responsabilidade, não assume. Queridos, estava pregando estava na EFOL lá no Pará, lá em Parauapebas. Minha filha me liga. Pai, olha aqui, pai. Prova, minha filha estuda no colégio militar. Goiás é tenso o colégio militar lá de Goiás. Muita matéria. Olha aqui, pai, tem exercício, trabalho, tem que estudar para a prova, estou cheio de calo. Eu falei, deixa eu olhar aí, minha filha. Chamada de vídeo, né? Não, nem estourou ainda, continua. Ah, não, pai, se estourar. Eu falei, sua mãe faz curativo. Você continua escrevendo. A geração está tão doente, meu irmão. Esses dias eu vim descobrir que o metiolate não arde. Mas por isso que tá esse bando de homem aí. O metiolate não arde, meu irmão. Emulsão de escote tem sabor agora. Tem emulsão de escote de morango. Irmão, emulsão de escote tem que tomar aquele óleo do fígado do peixe de bacalhau. Emulsão de escote agora tem que tangerina. Como é que forma macho de jeito, meu irmão? Chegava ralado, meu irmão, do joelho. O que a mãe fazia? Lavava e depois vinha com o quê, meu irmão? Com o santo metiolate. Mas depois vinha o refrigério. O que a mãe fazia? Metiolate não arde. Então para que serve esse demônio? Se não arde, meu irmão. Não, metiolate que não arde é demônio. Porque não vai sarar nada, meu irmão. Vai tornar o cara mais fresco ainda. Ai! Não, pelo amor de Deus. Não, acorda. Não, meu irmão. Irmão, olha aqui, ó. Nós tivemos infantes, eu tenho 47, dá mais ou menos a idade, um pouco mais. A gente ia jogar bola na rua, você chegava com o dedo que jeito em casa? Sem um tampo. Aí a mãe enfaixava, metia o metiolate, no outro dia você ia fazer o que de novo? E como que chegava o outro dedo? Para andar igual, meu irmão. Quantas vezes eu fui passar para o colégio, um pé de sapato, outro pé de havaiana. Dedo estourado, jogam bola. Os meninos hoje não tem nem como dar calo, porque só fica assim, ó, na tela lisinha.
Futebol que ele joga é do PlayStation. FIFA 16, 17, sei lá qual FIFA que está aí nesse joguinho. Ai, viu? 26 já, meu Deus! Mano, é muito assunto, eu tenho que correr, senão eu fico aqui até amanhã. Tendência a evitar compromisso, fuga da responsabilidade. Terceira consequência, todo mundo vai. Só busca quando a coisa não tem mais jeito, aí busca. Só age, só reage, nem age, né? A pessoa não age, só reage quando a coisa não tem mais jeito. Quando a bomba estoura, igual a linguagem do meu pai. Só quando o boi vai com a corda. Não sei por que meu pai fala isso, mas só quando o boi vai com a corda. E aí foi o boi com a corda, não adianta mais não. Linguagem do meu pai. Querido, nós precisamos entender. Ou nós somos homens redentivos, ou nós vamos viver passivamente como homem resolutivo. Cristo, Ele resolveu o problema da humanidade, ou Ele redimiu a humanidade? Vou perguntar de novo. Cristo, Ele só resolveu o problema da humanidade, ou Ele redimiu? Porque Ele é o nosso Redentor. Então Ele não veio para resolver. Ele veio falar assim, a parada é comigo, pode achar que eu sou a solução disso aí. Crê em mim e o resto vocês deixam comigo. Eu assumo a responsabilidade. Quarta consequência, todo mundo, vai. Não, de novo, vamos lá. Tudo na força do braço, querido. Escute isso que eu vou falar, você nunca mais vai esquecer. Deus não tem responsabilidade de terminar na minha vida e na sua aquilo que não foi Ele que começou. Vou repetir devagar. Deus não tem responsabilidade de terminar na nossa vida aquilo que não foi Ele que começou. Então não adianta jogar o abacaxi para Deus descascar depois que Ele já azedou. Não adianta. Mas eu vou falar para você, aquele que começou a boa obra vai terminar. Se Ele começou, Ele termina, meu. Ele é redentor. É comigo, então eu vou até o fim. É para ir para a cruz, eu vou. É para morrer, eu vou. Mas eu garanto. A questão é que nós somos homens. O que precisa ser homem redentivo, a gente quer ser resolutivo. O que às vezes é para ser resolutivo, a gente quer ser redentivo. Aí não resolve. Falta de limites claros, por causa da sombra aqui, ó. Falta de limites claros, sem regras e orientação firmes. A criança não aprende autocontrole. Uns homens birrentos. Homens birrentos, brinca na hora séria e na hora de brincar é sério. Vira uma bagunça, não tem limite. Inconsequente, faz o que der na cabeça. Essa geração que está passando a noite inteira, querido, pelo amor de Deus, quer assassinar os nossos filhos? Deixa ele dormir com o celular no quarto dele. Deixa o computador trancado dentro do quarto dele. Você vai ver que mundo que nós vamos parar com nossos filhos, gente. Quem põe regra dentro de casa é pai e mãe, ponto final. Todo mundo, vai. Não tem capacidade de orientar, de trazer. A pressão, o cara surta. O cara surta. Olha o tanto de consequência, querido, por causa da SAIF, síndrome do adulto infantilizado. Olha que interessante isso aqui. O homem redentivo, perspectiva de futuro e fundamento sólido. O homem redentivo é aquele que, inspirado pelo caráter de Cristo, assume o papel ativo na restauração, cura e edificação de sua família, comunidade e sociedade. Ele não apenas busca a sua própria o quê? Redenção em Deus, porque ele é redentivo, mas também torna um agente de reconciliação e transformação na vida dos outros. Isso é um homem redentivo. Ele não só entende a importância dele, mas a importância dele na vida de outros. Querido, nossas esposas estão esperando homens de verdade em casa. Os nossos filhos estão esperando pais de verdade dentro de casa. Os pais, para aqueles que não são casados e ainda têm pai, os seus pais estão esperando homens de verdade dentro de casa. Homens que tenham postura, que tenham entendimento. Homem que sabe tomar a decisão. Homem que erra, querido, mas levanta a cabeça, aprende com o erro e continua. Homens que
param de ficar enfrentando, dando desculpa. Falar que a culpa é daquele, aquilo é daquilo outro, não é. A culpa é nossa, é falta de postura. Ninguém vai bater domingo, vocês vão ouvir meu testemunho. Ninguém vai bater tão forte na vida quanto a vida. A vida bate, meu irmão. A vida tem seus problemas, viver não é fácil. A vida nos põe de joelho, tem hora que ela bate tanto, deita a gente no chão e humilha. A questão não é o quanto a gente apanha, é a disposição de levantar a cabeça, aprender com os erros e continuar, porque a vida não para. A vida continua, amado irmão. E os homens resilientes, homens posicionados, é que vai manter o legado da igreja, o legado do Cristo verdadeiro. O legado de Deus Pai, de Deus Filho e Deus Espírito. São os homens resilientes na história. Homens que dizem não para o pecado. Homens que dizem não para o adultério. Homens que dizem não para a pornografia. Homens que dizem sim para o Espírito Santo. Não é o quanto eu tenho de Deus, irmão, é o quanto Deus tem de mim. Não é o quanto eu tenho do Espírito Santo, é quanto o Espírito Santo tem liberdade de mim para dizer: Adriano, agora é assim. Adriano, agora é desse jeito. Homem cheio do Espírito Santo não é o tanto que ele tem de Deus. Homem cheio do Espírito Santo é o quanto Deus tem dele. Do seu tempo, dos seus olhos, da sua internet, do tipo de grupo que você participa, de WhatsApp, desses homens que não tem nada que presta que põe lá. Aí enche a cabeça de pornografia, que não dá tempo de entrar, meu irmão. Fundamenta. O homem redentivo fundamenta a sua casa na palavra de Deus, prioriza princípios eternos e não soluções momentâneas. Olha aqui que interessante. Lidera a sua família com paciência e fé. Em vez de resolver rapidamente, ele busca orientação, direção e sabedoria divina. Olha o tanto de coisa que eu ia falar, cada um desses, irmão. Vou passar rápido aqui para a gente orar. Ensina e discipula os filhos. Ensina a família, discipula os filhos. Entende que a sua missão é formar uma geração alicerçada em Deus. Olha que coisa extraordinária, irmãos. Depende da graça de Cristo. Sabe que a redenção da sua família não vem da sua força, mas do poder de Deus, do poder divino. É o homem que dobra os joelhos. Fala: Deus, me ajuda. Estou dizendo que nós não erramos, irmãos. Se tem uma coisa que nós fazemos é errar. O problema é quando a gente deixa de fazer o que é certo. E aí se torna comum. Masturbar é comum, adulterar é comum, pornografia é comum, não orar é comum, não dar dízimo é comum, não pagar a conta é comum. Aí fica tudo comum. Aí vem para a igreja tomar a ceia, pede perdão pelos pecados. No domingo sai daqui santo, na segunda-feira de manhã está fazendo tudo de novo. Porque não é redentivo, é resolutivo. Veio, tomou a ceia, pediu perdão. Jesus, se eu voltar eu estou salvo, né? Mas no outro dia não fixa. Por quê? Por causa desse texto. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e o quê? E? Todo mundo será comparado a um homem insensato, imprudente, que edificou sua casa sobre... Caiu a chuva, sim ou não? Transbordaram os rios, sim ou não? Sopraram os ventos, sim ou não? Deram com ímpeto contra a casa, sim ou não? Qual que foi o problema? Ela, sendo grande... Qual que é a diferença? Passou do homem redentivo para o homem resolutivo. O homem redentivo é o quê? Todo aquele que ouve as minhas palavras e coloque em prática, irmão. Coloque em prática. Será comparado ao homem prudente, ao homem que edificou sua casa sobre a rocha. Detalhe: a chuva caiu para o homem prudente, caiu também para o homem prudente. Transbordaram os rios na casa do homem prudente, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa. Mas a diferença é que ela, por quê? Foi edificada sobre o quê? Postura, firmeza, homens de honra. Tem postura. Então, querido, não vai faltar provação, não vai faltar tentação para o homem prudente, para o homem prudente, para o homem passivo, para o homem diretivo, para o homem redentivo. Não vai faltar para ninguém. A diferença é se a nossa casa vai manter de pé. É se o nosso casamento vai continuar de pé. Se os nossos filhos vão ter caráter.
postura, firmeza de propósito. Homens que sabem o que quer na vida. Irmãos, como eu queria ter mais tempo para falar sobre isso com vocês. Acabou, não tem mais tempo. Eu ia entrar no segundo ponto da mensagem. Mas eu vou orar com vocês, mas eu tenho que deixar algo aqui para vocês. Espero no Senhor, olha Filipenses 2, espero no Senhor, Jesus, enviar Timóteo brevemente, para que eu também me sinta animado quando receber a notícia de vocês. Olha o que o nosso irmãozinho Paulinho fala de Timóteo. Não tenho ninguém como ele, com sincero cuidado com vocês. Quanto a Timóteo, vocês sabem que ele tem o quê? Pois serviu o evangelho junto comigo, como um filho trabalha ao lado do seu pai. Imagina um dos maiores, se não o maior escritor da Bíblia, considerado o maior homem de Deus da história, ou um dos maiores, falando para um menino, provavelmente de 22 anos. Só que Paulo não falou dele. Ele não falou assim, gente, eu estou enviando porque eu sei que ele tem caráter aprovado. Ele falou, vocês sabem que Timóteo é aprovado no seu caráter. Já imaginou os pastores daqui, pastor Oswaldo com a sua casa, pastor Júnior e demais pastores líderes, enviando eu e você para um lugar? Gente, eu estou enviando aí esse casal, porque você sabe que esse homem, vocês sabem. Paulo não falou dele, falou dos irmãos da igreja de Filipos. Vocês sabem que ele tem caráter aprovado. O testemunho dele chegou até vocês. A pergunta é, se Deus visitar os nossos vizinhos, se Deus em pessoa visitar os nossos parentes, principalmente as nossas esposas, pais e filhos, e for fazer uma biografia sobre nós, o que Deus iria escutar das pessoas que andam com a gente? Vou usar uma linguagem goiana. Chupa essa manga, rói o caroço e dorme com esse barulho. A pergunta é essa, meu irmão. Tem como falar, é tanta coisa, ó tanta coisa, não tem como, vou passar, não tem jeito. Eu queria parar aqui, Pastor Júnior, eu buscando a palavra de Deus para deixar como frase central nesse livro de homens e no livro de caráter. Deus me deu essa palavra. Sabe quando Deus fala assim, escreve? Eu podia dormir sem essa. Não se venda, nem se corrompa para manter a aceitação. Mantenha a sua integridade e Deus guarda a sua reputação. E a frase central que eu procuro andar, irmão, não é fácil. Eu gostaria de orar, eu e você pudéssemos orar juntos. Escolha uma música aí, pode pôr aí. E o pessoal para vir cantar, escolha uma musiquinha aí, pra gente orar. Eu ia falar tudo isso aqui, irmãos, mas eu quero deixar aqui mais esse versículo. Volta lá, acho que alguns queriam escrever a frase, né? Ou tirar a foto, se alguém quiser tirar a foto. Não se venda e nem se corrompa para manter a aceitação. Mantenha a sua integridade e Deus guarda a sua reputação. A decisão que nós vamos tomar na vida, se é em direção ao pecado, ou se é em direção à vontade de Deus, vai determinar o tipo de reputação que nós temos. A reputação fala do caráter, caráter fala de postura, a postura fala de determinação de como nós queremos viver. Como que eu e você quer viver nessa terra, irmãos? Que tipo de acordo nós fazemos? O que a Isabela vai escrever na minha biografia? O que a minha filha vai escrever a respeito do pai dela? Olha só esse texto. Esforcem para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, como nós o instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos dos seus e dos que são de fora, e que não dependam de ninguém. Olha que conselho Paulo está dando para a igreja de Tessalônica, para os homens. Esforcem para ter uma vida tranquila, cuidar dos próprios negócios. Olha que posicionamento, querido. Olha que do mesmo modo vocês maridos sejam sábios no convívio com as suas mulheres, tratem-nas com honra, como parte frágil e co-herdeiras do dom da graça divina,
para que não seja interrompida as suas orações, a maneira como eu trato a minha casa. Fala se Deus vai ouvir ou não minha oração. Vou repetir devagar para você anotar em nome de Jesus. Vou plagiar até o apóstolo Paulo agora. Eu rogo-vos pelas misericórdias de Cristo. A maneira como eu e você trata a nossa família está dizendo se Deus vai ouvir ou não as nossas orações. Marido, trate com dignidade suas mulheres, para que as suas orações não sejam interrompidas. Aquela musiquinha que estava tocando antes de começar, aquele menininho, essa música nova aí, digno de louvor, aquela musiquinha que estava, se você lembrar qual que é, era aquele menino lá, até uma versão do Hillsong. A outra? Tá aqui, ó, eu volto. Tanto de coisa, gente, caráter saudável, ambiente de oração, olha aqui, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução da justiça, para que, seja apto e plenamente preparado para fazer o que é certo. Paulo está escrevendo para quem? Para o mesmo que ele diz que tem caráter aprovado. Ele está dizendo, Timóteo, entenda uma coisa, você precisa ser homem, apto, homem de Deus, apto e plenamente preparado para fazer o que é certo. 2 Timóteo 3,16. Não foi o Senhor que os fez um só? Em corpo e em espírito, eles lhe pertencem. E por que um só? Porque ele deseja uma descendência o quê? Consagrada. Portanto, tenham cuidado. Ninguém o quê? Meu irmão. Porque um só, com um propósito, para que ele seja, porque ele deseja uma descendência. São quem? Os nossos filhos não são consagrados a Deus quando nós desonramos o nosso casamento. Chupa a manga, rói o caroço e dorme com esse barulho. É a palavra de Deus, irmão. Você é um sacerdote. Como é feliz o homem que teme ao Senhor. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e próspero. Sua mulher será como videira frutífera na casa. Seus filhos serão brotos de oliveira ao redor da mesa. Assim será o homem que teme ao Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que vejam a prosperidade de Jerusalém todos os dias de sua vida, e veja os filhos dos seus filhos. Haja paz em Israel. Salmo 128. A promessa de Deus para o homem: abençoado, feliz, próspero, lar alegre e filhos ungidos. Espero no Senhor enviar-lhe Timóteo brevemente, para que eu também me sinta animado quando receber notícias de vocês. Não tenho ninguém como ele, com sincero cuidado com vocês. Quanto a Timóteo, eu quero ser ousado com vocês. Me permita isso. Nós vamos ler. Eu quero te desafiar. Quero te desafiar a ler o seu nome aqui, a falar o seu nome. Não é quem eu fui, é quem eu sou. Põe a mão no seu peito e fala assim: não é o que eu fui, não é o que eu fiz, é o que eu sou e o que eu vou fazer a partir de agora. Eu sou homem de Deus, homem de honra, homem posicionado, homem de caráter, porque o Senhor tem uma promessa em mim, através de mim, para toda a minha casa, para toda a minha geração, para os meus filhos, para os filhos dos meus filhos, e até 1000 gerações verão a bênção do Senhor, porque hoje eu tomo posse da promessa de ser um homem de honra no templo de resgate, igreja do Evangelho, templo de resgate. Eu sou homem de honra dessa casa, da minha casa, dessa cidade, agora e para sempre. Amém,
Amém, igreja? Amém. Quantos podem dar um brado de vitória? Aleluia! Nós somos assim. Aleluia!